E aí, gente, bem-vindos! Fala, João Rocha, meu querido. Seja bem-vindo. Bem-vindos à Gestão de Palhaçaria Hospitalar 2. Muita gente pediu, eu não gravei, mas agora eu vou gravar. Mas sejam muito bem-vindos, tá? Daqui a pouco, Eduardo Roosevelt comigo, de Curitiba, do projeto Nariz Solidário. A gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente tem falado sobre gestão, principalmente nessas épocas tão difíceis para o artista. E muitos grupos de palhaços no hospital, né? Pararam suas atividades por conta do Covid-19. E a gente quer compartilhar algumas coisas. Viviane Ruiz, bem-vinda. Tati, bem-vinda, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É o seguinte, aqui embaixo tem um aviãozinho. Compartilha com os amigos aí, vamos lotar essa live, que é um assunto muito importante. E aí, gente, seja bem-vindo. Fátima, um beijo. Nanda, seja bem-vinda. É o seguinte, gente, quero compartilhar um pouco com vocês. Teve já uma live que a gente falou sobre gestão de palhaçaria hospitalar e eu quero muito compartilhar com vocês algumas inquietações, porque eu acredito muito que o palhaço, atualmente, ele tem que ser empreendedor, não tem jeito. Ele é uma figura que em qualquer lugar ele leva a malinha dele e as coisas dele ele pode se apresentar. Só que o que acontece? Por conta do coronavírus, isso mudou. A gente, como artista, não pode aglomerar pessoas e a gente escolheu como opção, né? como legado, formar público, criar plateia, enfim, dividir com o público aquilo que a gente acredita de arte. E por conta disso, do coronavírus, a gente precisou se reinventar. Eu acho que não só o artista, como em um monte de profissões, precisam se reinventar, e é isso. E a gente está, com certeza, como artista em si, precisando muito se reinventar. Ou, enfim, eu falo, lógico, na parte profissional, mas tem o Eduardo Roosevelt que é voluntário e que faz esse trabalho e quer muito compartilhar com vocês muitas coisas. Inclusive, isso que é essa boa mistura que dá o caldo. É como eu penso artisticamente, profissionalmente esse trabalho, e como ele, gestor, no projeto dele, no caso, vê toda essa questão e, enfim, e como que ele cuida disso, né? Como que ele vai gerir voluntários. E é um pensamento que a gente tem compartilhado bastante e a gente, lógico, quer abrir e compartilhar com todos vocês. Então, coloca aí no aviãozinho e manda para as pessoas e vamos chamar a gente. O assunto é muito interessante. E uma coisa importante, pega papel e caneta, gente. Pega papel e caneta, sério mesmo. Muitas coisas a gente vai compartilhar. O Eduardo tem uma biografia assim, muito legal para compartilhar com vocês. Anotem isso. Tem algumas questões assim, com relação ao comportamento do gestor, que a gente quer compartilhar, que você pode anotar e criar todo um processo. Porque o artista, ele é gestor da sua própria carreira. Não é só, a gente fala do grupo, a gente vai focar a palhaçaria hospitalar, mas na verdade o artista em si, né, a pessoa que escolhe essa figura do palhaço para atuar, enfim, é uma escolha artística e com certeza ele precisa se apropriar disso, né? Então é importante a gente compartilhar com vocês como que a gente pensa a gestão. Então sejam muito bem-vindos, vamos crescer esse número aí porque a gente quer compartilhar com todos vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos e vai ser um privilégio compartilhar, tá? Bom, eu quero já começar
Vou chamar o Eduardo aqui. Ele vai se apresentar, Eduardo Roosevelt, embora dispense apresentações, mas eu vou chamá-lo aqui. Acho que chamei. Sei. Vamos lá. Fala, Edu. Tá por aí? Aê, meu irmão. E aí, meu Tudo irmão, bom? tudo bom? Seja Hoje bem-vindo estou aí. extremamente à vontade, fazendo a live do Boa. quarto, da cama, sem aquelas coisas de ter obrigatoriedade de ter livros, referências teóricas. Bom, é isso aí. A gente E que legal aprende no porque falar conforto. sobre a gestão na parte. Com certeza, e falar de gestão na parte 2 no dia do trabalho, né? Que é uma coisa Exato, que eu tô pensando exatamente. hoje, né? Que coisa caiu Boa. certinho. Mas que bom, né? Estamos aqui novamente, meu amigo. É isso aí. Deixa eu só perguntar pro pessoal. Ó, é o seguinte, eu não sei, tá granulando um pouquinho, Du, a tua É, imagem. Eu gostaria de perguntar pro pessoal se estão nos ouvindo bem, se está vendo bem direitinho. Enfim, falaram que você estava dormindo, Du. tava tomando um chá para acalmar, gente. Ó, gente, é o seguinte, façam perguntas, tá? Façam perguntas que eu vou ler, eu vou procurar, de alguma maneira, passar isso, as perguntas para o Du, enfim, a gente vai tentando responder, né? Eu vou Du, se apresente, por tentar. favor. Espera só um pouquinho aí, eu vou tentar mudar de local aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ouvindo, sim. Tá me Ouvindo, a ouvindo gente... aí? Estamos, Tá estamos. ouvindo? Eu tô. Legal. Pode falar. Eu vou só Pode tentar falar. mudar de local aqui, galera, por Tá causa da bom. internet, que é o nosso grande desafio da atualidade. E aí a gente vai se falando. É o Pode seguinte, mas perguntar. Vamos lá. é o seguinte, sejam muito bem-vindos. O tema que a gente vai abordar é o Gestão de Palhaçaria Hospitalar 2. Teve o primeiro, eu não gravei, me perdi todo, e é isso. E agora a gente vai ficar de olho no tempo e vou salvar essa live. Bom, eu começo já com uma pergunta. A pergunta que eu faço é para aquela pessoa que tem que gerir o seu próprio trabalho ou gerir um grupo. Lógico, a gente vai focar sempre na palhaçaria hospitalar, mas você está comprometido realmente com o seu trabalho artístico? Eu estou falando com o seu trabalho artístico porque, por mais que você seja ou profissional ou voluntário, você faz uma escolha artística, que é usar o nariz do palhaço, que é usar essa figura, esse arquétipo. Então, você tem defendido bem isso, porque uma das coisas que eu tenho conversado e compartilhado com o Du é que quando a gente abre a porta de um quarto do hospital, o paciente espera tanto de mim como profissional, ou tanto quanto do voluntário, a mesma coisa, a partir do momento que a gente escolheu a figura do palhaço para fazer essa conexão, para construir essa relação. Então, gostaria muito que você pensasse nessa pergunta. Você está comprometido com o seu trabalho artístico? Já a primeira coisa. Duas coisas que eu gostaria de apontar. Isso a gente está falando do gestor, tá? Como a pessoa tem que pensar nos bastidores desse trabalho que a gente produz dessa ação que a gente produz dentro do âmbito hospitalar. Que primeiro, não fazer de qualquer jeito, e o segundo, entender a relevância do trabalho. São dois focos que eu gostaria muito que vocês pensassem ao longo de toda essa live, tá? Justamente a importância de se aprimorar e também entender a relevância do trabalho. Du, então eu já começo falando sobre comprometimento. E as pessoas que estão aqui, com certeza estão comprometidas a entender como que é gerir as suas escolhas artísticas, o seu próprio trabalho dentro do hospital ou o seu próprio grupo. Então, gostaria muito de te ouvir, meu irmão. Legal. Eu vou só retomar aqui um pouquinho. A Priscila Patz, ela perguntou para falar um pouquinho sobre o Gestão 1, né? Como é que foi? A gente trouxe uma leve contextualizada, né, do que é as linhas de gestões, né? O que isso é de forma teórica e como que a gente tem enxergado isso dentro do ambiente de grupos que atuam como palhaço em hospitais. Aí eu trouxe as minhas aspirações, o Mingau também trouxe as dele, né? Então,
a gente acabou não conseguindo gravar e houve uma demanda, né? As pessoas pedindo muito para que a gente entrasse nesse lugar de novo, porque existem duas perspectivas que é o lado de quem está atuando e também existe o lado que é a gestão, né? A gestão que começa de cima para baixo e que é de fato horizontal, não é porque é de cima para baixo que ela deixa de ser um horizonte de compartilhamento, mas existe uma dor do gestor e existe uma dor de quem está sendo liderado. Então a gente tentou seguir um pouco nesse lugar. E aí hoje é para a gente dar continuidade. E aí dando boa noite de novo, Mingau, para a galera. Peço até desculpas um pouquinho aqui na questão técnica. É que eu tô com meu filhinho aqui pequenininho, acabou de dormir, né? Eu tentei ir pro quarto, mas a internet não rolou lá, então eu estou aqui à luz de quase velas com vocês, tá bom? Tá, então a pergunta, né, que você fez é como é o compromisso, é isso? Como que... Na verdade, eu estou falando de comprometimento, né? No caso, eu Sim, coloquei né, o duas comprometimento. questões, né? Se você está comprometido com o seu trabalho artístico e Uhum, dois conselhos, que é entender a relevância do trabalho e justamente não fazer de qualquer jeito, né? E aí sim, eu falo sobre comprometimento, que uma das coisas do voluntário é justamente a disponibilidade e organizar seu tempo para fazer esse trabalho, né? sim. Como que você conscientiza os voluntários que trabalham no projeto? Como que você organiza isso? Eu acho que pode ajudar bastante Bom, pessoas. legal. Primeiramente, assim, é legal entender que eu comecei esse trabalho como voluntário, né? Então, como a grande maioria das pessoas, a gente trouxe um pouquinho isso também na Live 1, né? E eu cheguei no lugar de viver disso, ou sobreviver disso, vamos dizer assim, né? Então, eu era do ramo de gestão já, né? Comecei a fazer uma atividade dentro de um grupo, acabei fundando o Nariz Solidário, larguei todas as outras coisas que eu tinha, fui me especializar até chegar no lugar de estar 100% vivendo da organização. Então, para mim, que sou gestor, existe uma demanda e existe uma urgência, que é uma, porque é o meu trabalho, eu respiro isso o tempo inteiro. E trabalho não necessariamente é resultante de entrantes financeiros, né? Porque hoje eu vivo disso, mas os projetos estão parados, enfim, mas é o meu trabalho de fato. Para os voluntários, que é a grande maioria dos grupos, aquelas pessoas fazem por vários motivos. Elas fazem por causa, elas fazem por tempo livre, elas fazem porque acham bonitinho, elas fazem porque querem se desenvolver, e existem diversos motivos e cada motivo é genuíno, né, em tua individualidade. Só que o gestor, né, no meu caso aqui, eu venho tentando entender e aprender cada vez mais qual que é o meu time, qual que é o time dos voluntários, dos parceiros e da própria instituição como um todo, né? Porque é completamente diferente. Às vezes eu tenho um parceiro que liga para mim, a gente precisa de um orçamento, de não sei o quê, de uma intervenção. Para mim, eu preciso fazer aquilo na hora. Para um voluntário, porque eu não tenho só voluntário atuante enquanto palhaço, mas eu tenho de outras frentes, eu tenho como fotografia, tenho como projetos e tudo mais. Para ele é um time diferente. Então, Uhum. eu tenho visto que o gestor ele sempre tem que ter uma inteligência emocional muito grande, além das competências técnicas que são necessárias, não só na palhaçaria, mas também de gestão, mas entender esse lugar de pessoas, de gerir os relacionamentos, gerir os conflitos e gerir o tempo das coisas também. Senão você joga um tempo para as pessoas que elas não estão acostumadas. Porque o que acontece? O voluntário ele chega no grupo se propondo às vezes a 2 visitas na semana, uma visita no mês, que eu acho pouco, enfim. De repente ele vai se engajando e ele vai solicitando mais coisas e você vai acreditando nele e você vai dando essas demandas para essa pessoa porque ela pediu. Mas em dado momento ela mesma se sobrecarrega pelas coisas que ela pediu. Então, assim, a resposta talvez nesse momento é tentar entender o time, né, de cada um. Aí é independente da crise, sabe, que a gente está passando, Sim, sim. mas é conhecer profundamente a tua equipe, que foi uma coisa que eu falei até na primeira live, que eu estudo o signo às vezes deles, né, para entender quais são os padrões que se repetem do nível de persona de cada um, para ver até que ponto eu posso entregar uma coisa para eles fazerem ou não, né? Então
Eu tenho Ó, trabalhado um pouco nesse lugar, assim. a Nath Silveira colocou aqui, ó, muitos confundem voluntariado com não tem nada melhor para fazer. Depende, eu acho, sabe? Uhum. Porque o que que eu vejo, assim, a gente que está nesse lugar do palhaço, as pessoas veem muito porque o palhaço ele é tão transformador para mim que ainda quando ele não é extremamente técnico e domina do assunto, ele transforma, né? Então por isso que todo mundo quer ir pro palhaço. Então é uma coisa de um senso comum, assim, porque eu tinha esse lugar também, porque o povo quer fazer palhacinho e tal, porque eu comecei assim também, e depois eu Uhum. comecei a olhar que existe uma potência no palhaço que ela é tão forte, mas tão forte, que ela faz com que as pessoas enxerguem nele uma saída mais viável às vezes, né? Que a grande maioria das pessoas que querem fazer esse trabalho querem porque querem se desenvolver também. Só que aí há uma responsabilidade da gestão, por isso que a gente está falando sobre isso, né? Entendi, ó. Da Tem gente que não gestão, concordou aí, ó. Depois dá uma lida aí. não concordou com o quê? Vamos lá. É, boa, mas colocou não concordo. É o Então, Christian Clay. Não concordo. Mas é bom, aí a gente tem que discutir sobre é, isso. Mas vamos nessa. enfim, mas assim, eu falo um pouquinho da experiência, entende? Porque Tem que ensinar a se vivência, né? você, né, se você está gerindo a organização, que eu também passei por esse lugar de achar que a culpa era do voluntário, se ele não estava engajado, a culpa era dele e tudo mais, e Uhum. sofria com isso, que aí a gente vai falar um pouco mais para frente do lugar da gestão, que é um lugar muito sozinho e muito solitário às vezes. Vamos falar. Eu colocava muito essa responsabilidade no voluntário, só que é você que tem que educar. No meu caso, eu entendi que eu que tinha que educar as pessoas a trabalharem comigo. O que que a gente fez? A gente mudou o processo seletivo, a gente mudou a forma de gerir as pessoas, formas de gerar engajamento, dando treinamento contínuo, porque daí você vai conhecendo as pessoas e vai implantando nelas a importância, que é o que, né, o que você trouxe, a importância do comprometimento artístico e da relevância do trabalho. E para chegar nesse lugar, às vezes demora anos. Não é em Sim. 3 meses de processo seletivo, não é em um ano, é uma vivência, às vezes, de 1, de 2, de 3 anos, demora a chegar nesse lugar, né? Então, é, a gente tem que se discordar mesmo para poder aprender juntos, né? Mas existem lugares, assim, para chegar que levam um certo tempo, sabe? Entendi. A Nath colocou de novo aqui. Sim, sim, na verdade coloquei ali em cima a questão da dificuldade em cobrar o comprometimento dentro do voluntariado. É uma coisa muito legal, né, que você está colocando, porque é justamente assim, como que a gente cobra, né? Se a gente está nessa função de gestão, como que a gente cobra isso? Sem estar cobrando em si. Mas eu acho que o Edu compartilha da mesma ideia, essa é a manobra, essa é a inteligência que o gestor tem que ter de como cobrar sem ser cobrança. Por exemplo, eu Sim, coloquei aqui um critério, uma questão que é como fazer, que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, mas como fazer as pessoas serem produtivas e criativas dentro da tua organização. E aí eu tenho dois métodos que eu faço com a galera e também quando eu dou oficina fora, é muito legal, que é o seguinte. Primeiro, eu titulei como nuvens de ideias, que é o brainstorm, uhum, que eu sim, faço uma lousa e eu peço para as pessoas colocarem durante o tempo que estão passando de oficina, enfim, anotarem o que elas querem, o que elas tiveram de ideias. E depois a gente discute em grupo, porque num grupo a gente tem pessoas que são extremamente criativas e outras que não são tão criativas. E o que, que acontece? As pessoas que são criativas, elas justamente nessa conversa elas já começam a dar mais opiniões. E as que não são, acaba de alguma forma sendo incentivadas a dar sua opinião e construir essa ideia junto. E acaba aí sendo uma ideia do coletivo. Então você sim. incentiva a pessoa a ser criativa e Sim, sim. produtiva, sem cobrar, sabe? Há uma criação em coletivo, né? Porque fazendo um parênteses aí, muitos grupos, e quando eu falo grupos, eu falo de quem está à frente. Eu sempre vou puxar essa responsabilidade,
Porque, gente, eu fui me especializar em terceiro setor, que não fala só de palhaço, e fala sobre diversas outras causas Uhum. sociais no país e no mundo. A responsabilidade de engajamento é de quem está promovendo a ação, né? Então, se Uhum. você não tem domínio sobre o assunto, que não é o palhaço, é a organização como um todo, independente se tem CNPJ ou não, você sempre vai jogar a responsabilidade para o outro porque você não tem, né, o domínio dessas técnicas. Por exemplo, essa que você está trazendo é uma delas, entendeu? Exato. Uma das coisas que é por isso que eu acho que é legal esse espaço, para as pessoas construírem isso e anotando mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu faço, por exemplo, para engajar as pessoas, né, dentro do projeto, é justamente e que elas tenham essa produtividade, essa criatividade, para despertar isso nelas, eu faço o seguinte: como a gente escolhe parodiar o médico, a gente fala que é besteirologista, tal. Eu Uhum. pego influências do cotidiano do hospital, por exemplo, o médico, ele faz simpósio. Simpósio é um lugar de discussão de casos, Sim, sim. de compartilhamento, onde o outro pode dar ideias e tal, e eu faço o simpósio besterológico. Como que eu faço isso? Eu começo a pedir para o grupo a pensar coisas que sejam besterológicas. Então, por exemplo, tem gente que fala pelos cotovelos. Então, dor de cotovelo é dor na boca do cotovelo? Eu chamo o quê? Um dentista de cotovelo? Ou não? A menina dos olhos. Essa menina dos olhos, ela nunca envelhece? Né? Como faço plástica nas meninas dos olhos quando ela deixa de ser menina dos olhos? Ou nunca deixa de ser menina dos olhos? É uma questão. Quando estou com o intestino preso, eu chamo o médico ou um advogado? Se está Com um preso, parceiro para cavar o buraco. pô, então, assim, é construir isso. Então, eu faço isso como um simpósio besterológico. E as pessoas vão apresentar uma tese besterológica. Sim, muito Isso, bom. na verdade, respondendo a Nath e Silvestre, que é justamente de como que eu cobro se eu preciso que o grupo tenha produtividade, né? Seja produtivo e criativo, como o gestor Sim, pensa em ações que desenvolvam isso no grupo, sem precisar, tipo, ô, gente, vai pesquisar, vai não sei o quê, vai fazer um curso, vai não sei o sim, quê, né? sim. É porque, cara, o que que acontece? Como eu falei, o lugar do líder, ele é um lugar muito solitário. Aqui em Curitiba, Uhum. quando eu me vi sozinho, eu criei um movimento chamado Café com Nariz, que aqui em Curitiba tem muito grupo, tem mais de 30. Eu convidei esses grupos, eu fui em cada liderança, foi um projeto que demorou 2 anos para ser feito, né? E aí o que que aconteceu? Eu tive que ir em cada líder tomar tapa na cara praticamente, né? Porque existe uma concorrência, enfim, sempre tem pessoas, ego e tal, para conseguir 2 anos depois se tornar minimamente colega desses líderes para a gente trocar assuntos. Então a gente marcava cafés. Hoje a gente é mais um mapeamento e troca algumas coisas, né? Mas a gente marcou alguns cafés assim no primeiro e no segundo ano para se entender. E aí eu entendi que eu não era o único que eu estava sozinho. Não era o único que, né, estava sozinho. Era um problema que eu fiz um Geral, né? mapeamento em Curitiba, mas é um problema geral. Por quê? Porque o líder, ele é aquela coisa, você tem 40 pessoas para você gerir. Aí você tem que lidar com as 40. E essas 40 às vezes não têm o mesmo discernimento e a paciência com você quando você dá um direcionamento, quando você é um pouco mais direto, um pouco mais duro, quando você erra, principalmente. 40 pessoas erram, você tem que ser flexível. Você errou, as 40 formam motim, né? Então você precisa entender que é uma das coisas que eu anotei também, conhecer profundamente a tua equipe para entender até onde que ela pode ir. Porque às vezes um problema de engajamento pode ser um reflexo de algo que você não está percebendo, de algo que você não está ouvindo de fato. A gente fala de ouvir, mas ouvir com técnica, né? Ouvir com técnica. Putz, espera aí. Essa pessoa, ela está sempre tendo o mesmo problema. Ela sempre está, né, no mesmo diálogo com ela mesma, gerando o mesmo problema. O que que eu faço? Eu excluo ela, eu isolo ela, eu chamo ela para uma conversa, eu pesquiso sobre a persona dela, né, primeiro para saber de onde que ela veio, o que que ela trabalha, se ela está com um problema em casa, se não está, o que que eu faço, né? Porque muitos líderes têm ações punitivas, né? Começa um problema, se ele não consegue resolver, ele pune a pessoa, deixa a pessoa sem visitar, ou tipo, sei lá, abre aquele problema para os outros membros.
né, de forma muito delicada. Então, assim, gerir é uma arte também. A gente fala da arte do palhaço, mas gerir pessoas também é uma arte para si e para o outro, Ô, Du, né? eu tenho uma pergunta, assim. Por exemplo, vamos supor que eu vou. Caiu na minha mão ser gestor de um grupo de palhaços. Só que eu sou bom artisticamente e não sou bom de gestão. A minha pergunta é: eu chamo alguém que tenha, porque você fala sobre se aprimorar e tal, né? Mas vamos supor que isso caiu agora, eu preciso apagar um incêndio. O que você sugere, assim? Chama alguém para de alguma forma ser um coach que Cara, entenda isso? Como que... existe uma vantagem, mas existe um problema muito grande também com relação a isso. Eu fui chamado há uns tempo atrás para ajudar a resolver um grupo, a distância também e tal, eu dei alguns direcionamentos, né? Mas é sempre muito delicado, porque assim, se você chegou agora no grupo com essa competência artística, não adianta você chamar um terceiro a primeiro momento, porque vai ser mais um estranho. Você não ganhou a Uhum. confiança dessa galera ainda para você chamar um terceiro. Você vai estar dizendo que você é incompetente, né? Ah, mas e se eu disser que eu não dou conta? Também está sendo incompetente, porque assim, na minha visão, né? É, o que que acontece? Se eu chego num lugar, se eu sou ator, por mais que eu não entenda de gestão, eu entendo de pessoas. Eu entendo de escuta, eu entendo de encontros, eu entendo de relacionamento. Então, talvez, uma das inúmeras coisas que poderiam ser feitas oferece uma oficina muito foda pra essa galera, sabe? Toca no coração dela, toca no coração, compartilha quem você é de verdade, né? Mostra a tua vulnerabilidade e traz à tona o que está acontecendo, abre uma roda de conversa. E aí? Como é que tá esse grupo? Tô chegando agora, né? Tô aqui para trocar com vocês e tal. E posteriormente, né, se a pessoa tiver interesse, faz uma pesquisa interna. Eu faço muito no nariz isso quando eu vejo que precisa. Você faz uma pesquisa, faz um Google Forms lá, né, e tal, aquela planilha de pesquisa e manda pra galera, sem que elas precisam se identificar com nada. Pesquisa exatamente o que você quer né, identificar com relação a esses problemas que você quer trazer e as potências. E depois dessa pesquisa você analisa com as pessoas que estão mais antigas no grupo, ou com quem está dirigindo a organização, né? Então, assim, tudo tem que ser feito passo a passo, né? Então, primeiro eu me mostro, ouço, a última coisa é chamar alguém, né? Primeiro tem que ser feita uma pesquisa, né? Ótimo. Isso, assim, isso se você chegou para assumir a equipe. Tá. Agora, se você está na equipe, você é líder, você está tendo problemas, você pode Boa. chamar outras pessoas de fora para trocar também, que daí não tem problema, né? Que daí é Uma de coisa gestão para que gestão. me chamou muita atenção é que você falou que você ajuda outros grupos. Então, uma gestão compartilhada também, ou seja, uma troca de experiência com pessoas que já gerem, já estão gerindo, no caso, organizando esses grupos, é uma boa também, né? De Cara, é fazer troca, né? fundamental. É aquilo, a gente não está só. É o que eu falei, a gestão é um lugar muito de vitrine, né? Que mais se joga pedra do que se admira, e é normal. E tem que entender esse lugar também, tem que aceitar. Pensa, você tem às vezes, né, 10, 20, 30 pessoas que estão esperando de você algum direcionamento. Então a gente está na berlinda mesmo, faz parte, né? Mas você tem que saber que existem pessoas que já resolveram alguns problemas que você está passando, né? Eu Uhum. trouxe, não sei se eu trouxe na live com você ou em outra, mas quando eu tive algumas crises aqui no nariz, que a gente passou por duas grandes crises importantíssimas, a última, que foi em 2009, que fez com que o grupo mudasse completamente a tua visão, eu fiquei praticamente um mês conversando com pessoas que eram referência em vários assuntos para mim. Rodrigo Céu. Bastos, que é clown terapêutico lá com a Montserrat, a Paula, que anda, né, de mochila o país todo, né, com a palhaçaria, Olivier Terreau, que é aquele canadense que praticamente institucionalizou o trabalho com idosos. Cara, eu falei com muita gente. Para daí então tomar uma decisão, falei com o CEO de uma grande empresa, que daí é um outro universo para ele olhar de fora e entender o que estava acontecendo. Então, assim, busque alternativa, Parceiros, busque né? exatamente, passeie por outros lugares, né?
né, conversei com o Bruno e com a Michelle do Suécia Alegria também. Então, assim, são coisas importantíssimas trocar nessas experiências, né? Porque você falou que o líder, às vezes, né, o gestor, ele está num lugar muito solitário. Mas ele está num lugar muito solitário quando a gente está falando com relação ao grupo dele. Mas se os líderes se juntam, se os gestores se juntam para compartilhar experiências, essas coisas, supre até essa necessidade de desafoga um pouco, né, o gestor que está nessa responsabilidade. Acho bem interessante o que você falou. Porque tem assuntos que você não vai conseguir falar com o teu liderado, e não é por uma questão só de hierarquia, mas também de experiência. Pô, a pessoa está com você há 1 ano, 2 anos. Tem grupos que a pessoa está 3 meses. Cara, você vai abrir diálogo com uma pessoa que de repente não entende o que é palhaçaria, não compreende, né, quais são as complexidades que você tem no grupo. É muito delicado você abrir com ela, porque ela não está vivenciando aquilo que você está passando. Então, é importante você tentar conversar com pessoas que estão no mesmo nível de compromisso com a causa e com o trabalho, entendeu? E geralmente um voluntário que acabou de chegar não vai ter esse compromisso, sabe? Boa. Ó, escreveram aqui a Débora. Ela colocou: sou do grupo Operação Graça de Porto Velho, Rondônia. Estamos com uma trupe com coordenadoria colegiada. 5 líderes. Você já estudou sobre isso, de gestão colegiada? Então, quando na verdade você não tem né? Me corrija se eu estiver errado. Mas é quando você tem uma equipe. A crise que nós passamos em 2019, no início, foi exatamente com relação a este assunto, né? E aí tem vários níveis, né? Porque, assim, é difícil você ter um propósito único com 5 pessoas mandando ao mesmo tempo, por mais que elas discutam entre si. Em dado momento, no início, é muito bom, é produtivo, você cria diversas coisas diferentes, é um monte de cabeça pensando, mas quando existem 5 líderes liderando ao mesmo tempo, vai chegar um momento, porque a gente tem egos, a gente tem objetivos que mudam, o ser humano ele é muito, né, muito volátil, vamos dizer assim, vai chegar um momento que isso vai rachar, principalmente se é um grupo voluntário e que não exista um planejamento estratégico com pessoas com conhecimento suficiente para gerir isso dessa forma. Se o grupo tem esse conhecimento, ok. Agora, se o grupo é um grupo de amadores e quer gerir dessa forma, eu acho extremamente arriscado. Quanto mais pessoas gerindo, mais problema você pode gerar, entendeu? Entendi. É aí que surge, às vezes, esse monte de grupo. Porque daí um monte de gente acha que pode liderar e começa a assumir demandas, aí daqui a pouco não está concordando e sai fazendo grupo, cria um nome de doutores que não sabe nem o que isso representa dentro da linguagem de palhaço mais doutor e sai criando grupo, entendeu? Então, assim, pode funcionar? Pode funcionar, mas eu prefiro trabalhar com menos pessoas possível na liderança. Conselho ajuda. Por exemplo, eu tenho conselhos, eu tenho pessoas de fora que quando eu preciso de algumas coisas, eu chamo esses conselhos. Eu tenho um conselho de captação, um conselho de... aí vai. Mas liderando diretamente é um pouco difícil, entendeu? Entendi. O Hudson fez uma pergunta para mim, bem interessante. Marcon, para você foi mais fácil trabalhar numa grande equipe ou hoje numa equipe reduzida? Quais os prós e os contras? Pô, tudo tem ônus e bônus. Numa equipe grande... Oi, e aí, Hudson? É o seguinte, Hudson. O que acontece? Quando você trabalha numa grande equipe, lógico que as opiniões são diversas. E você é pouco ouvido, né? Então, na verdade, você fica numa posição muito mais de quem topa isso? E levanta a mão. Espera aí que estão me ligando aqui, você acredita? Bom, quem topa isso? E aí você faz, na verdade, é meio voto, sabe? Mas eu queria só complementar. Não, a gente precisa resolver. Precisa ser prático. Precisa ser... Então, mas ao mesmo tempo... Quem tem CPF manda mais. Exato, exatamente. E aí o que acontece? Então, na verdade, você acaba não sendo tão ouvido quanto numa equipe menor. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma pluralidade artística
que te instiga. Então, você fica com desejo de trabalhar com fulano, ciclano, você tenta conversar com o cara e falar, ó, esse ano vamos tentar trabalhar junto, porque a gente vai trabalhar mágica com malabares e tal, e a gente começa a produzir ideias e criar coisas, e lógico, né? Na hora que a gente vai levantar ideias, vem mais ideias, porque são mais cabeças pensando. Num grupo menor, o que acontece? Você fica numa situação... eu estou falando muito com propriedade, às vezes esperam muito de mim, assim, tipo, tá, mas qual é a ideia? Você fala, oh, gente, tem uma demanda assim, assim, tá, beleza, e aí? E a ideia? Não, eu estou jogando pro grupo. Tá, e aí às vezes você vai ter que tomar as rédeas para que as coisas aconteçam. E é isso, né? Então, acaba sendo... Você acaba tendo que colocar a sua cabeça um pouco mais para funcionar. Mas o bônus é que você é ouvido. Uhum. E que acaba sendo uma coisa compartilhada, lógico. Os dois perfis têm as suas balanças, né? Tem tudo ônus e bônus. Né, eu sou um cara que, assim, em ambiente de criação, porque a pergunta que o Hudson te fez te elevou a um lugar de membro, né? De fazer parte de um grupo. Sim. Quando a gente fala do outro lugar de você ser um líder, com essa dimensão de pluralidade enorme que a gente tem, a pegada é outra. Porque o que acontecia no nosso grupo? Obrigado, Hudson. Valeu, Hudson. O que acontecia no nosso grupo? A gente tinha algumas pessoas, né, encabeçando alguns movimentos que eram excelentes artisticamente, tinham uma baita experiência, mas em gestão não. Então, a gestão ela acabava sendo engolida por pensamento artístico e não por pensamento organizacional, que são Entendi. duas coisas, às vezes, que são muito conflitantes se você não consegue trabalhar num equilíbrio, entendeu? Exato. Então, assim, tem os dois lados, né? De uma equipe grande, que inclusive é remunerada, e para uma que é voluntária, né? Exato, exato. Por exemplo, eu saí de uma equipe grande, remunerada, e fui para uma equipe pequena, remunerada. O que Sim. acontece é interessante, porque o que acontece hoje, eu falo uma experiência muito particular, eu me sinto mais autor das coisas que eu produzo do que Uhum. antigamente. Então, lógico, não desmerecendo, né? Porque eu Sim, trabalho com mas é o que desenvolvimento, acontece. mas justamente eu me sentia muito mais. Hoje eu me sinto muito mais autor do que coadjuvante em si. Uhum. Então, porque às vezes. Daí vai de uma questão de objetivo, né? Porque, por exemplo, tem gente que esse lugar de coadjuvante pode ficar a vida inteira e tudo bem, né? Mas tem gente que tem uma aspiração em querer criar coisas e querer também explorar desse lugar de responsabilidade maior, de ter uma equipe, de compartilhar nesse lugar do coadjuvante e agora como protagonista, né? Então depende muito do que cada pessoa busca, né? Du, tem uma pergunta da Lívia aqui que tá. Qual o melhor conselho de ressignificação para os voluntários nesse período de pandemia, onde toda a estrutura está sendo afetada? Eu tenho uma lojinha que a gente está vendendo uns conselhos e brincadeira. Eu não tenho essa resposta para você, assim, de pronto, porque eu acho que é uma coisa muito complexa e vai variar de cada grupo, né? Eu tô vendo alguns grupos, por exemplo, próximos que estão gerando conteúdo pra caramba e a galera tá engajada. No nariz, a gente gerou conteúdo as 2 primeiras semanas. A gente teve óbito de familiar, agora, pelo que eu tô sabendo, parece que já é o segundo familiar de alguém dentro do grupo que faleceu. Então, assim, não faz sentido eu, enquanto líder da organização, querer gerar conteúdo com a minha galera, né? Eu chamo eles para um bate-papo, a gente teve um primeiro bate-papo, tal, foi legal, mas eu também percebi que nesse momento as pessoas também estão cuidando de si, das suas próprias coisas, então vai depender de cada grupo, porque não quer dizer que a gente, por exemplo, não está gerando conteúdo, que o grupo não é unido e não gera engajamento, só que cada um tem um momento, cada grupo tem uma maturidade, né? Então eu acho que de novo, conhecer profundamente o teu grupo. É a pergunta que eu faço, você conhece o teu grupo, você conhece de fato as pessoas, você não precisa, às vezes, conversar com o grupo de uma forma geral, você não precisa marcar uma reunião. Chama um por um, às vezes eu faço isso, sabe?
pega uma mensagem, manda uma mensagem para um e dá trabalho. Tipo, você manda, e aí, como é que você tá? Tô com saudade de você e tal, tal. E aí eu vou pro outro, e aí, fulana, trago alguma coisa e resgato, né, alguma coisa nossa. E aí, como é que tá teu pai? Não sei o quê. Então, assim, é individual. Às vezes a gente tenta chamar tudo para grupo porque é mais fácil, aí o grupo não gera esse engajamento, de 40 falta 30, falta 20, e aí você fica com aquela ansiedade, se preocupando com os 20 que não faltou, não dá atenção para os outros 20 e fica nessa coisa louca. Então assim, chama individualmente, né? Tipo, cada um, a gente está com tempo, e vai tomando um café online com cada um, né? No Ô, tempo de Du, cada um. a Lívia fez essa pergunta e me fez querer compartilhar uma coisa que eu escrevi aqui, que fala muito sobre como fazer as pessoas serem engajadas, né, sendo que elas é voluntárias. Por exemplo, no meu trabalho é profissional. Se as pessoas não estão engajadas, elas não ganham. Então, uma Sim, coisa que seguram elas é o salário. sim. Então, é isso. Só que aí eu tenho uma outra questão, que é como que eu vou gerir esse grupo para que o salário não seja a melhor, o principal objetivo da pessoa dentro desse trabalho, né? Sim. Então, o que que acontece? Eu coloquei aqui o que faz o voluntário permanecer no projeto. Isso eu gostaria muito que vocês tomassem nota. Eu fiz uma pesquisa baseada muito pensando no voluntário e também pensando no artístico, né? Mas, enfim, que eu acho que o que faz o voluntário permanecer no projeto, que ela estava falando de engajamento, sendo que mudou muita coisa, a primeira coisa é fazer com que ele entenda a missão da organização. Ou seja, ele criar uma empatia pelo projeto. E isso é um trabalho de manutenção. Ele não é uma coisa que já o cara entendeu e pronto, acabou. Não, você tem que fazer essa manutenção. Por isso que eu coloco sobre entender a missão, o Fazendo propósito. um parênteses, e a missão que o Marcelo tá falando aqui, não é só a missão, vamos pro hospital, a gente quer salvar o mundo, o planeta através de um nariz vermelho. Não é essa que só a questão. É esmiuçar, sabe? Tecnicamente, o que é missão, visão e valores dentro da organização. A gente fez isso, depois de 4 anos, a gente fez isso aqui no grupo, né? A gente chegou a ganhar até um prêmio de gestão aqui de voluntário e tal, mas a gente passou por esse lugar com a equipe, quem nós somos, qual é o nosso mote e tudo mais, sabe? Então só fechando esse parênteses, Quem né? não, É esse lugar de missão. quem não tem missão não sabe para onde vai. E eu acho que esse é o propósito do trabalho, né? E aí o próximo é a motivação, que é criar um recurso que faça o voluntário, o profissional, enfim, se conectar sempre com o propósito do projeto. Essa é a Uhum. questão. É trabalhar uma motivação, é despertar. E às vezes o trabalho é individual, específico. O próximo que eu coloquei é a capacitação artística. Desde que o voluntário ou profissional escolhe a figura do palhaço, ele escolhe uma figura artística e ele tem que ser competente para defender essa escolha. Então, a Uhum. gente sabe que o palhaço é uma figura que se conecta facilmente com o outro, mas o que adianta? Eu uso muito de exemplo que o palhaço ele não se faz na roupa e na caracterização, porque é igual um presente que você recebe, que a embalagem é boa, mas o conteúdo não era aquilo que você gostaria de receber. E o palhaço pode cair muito nisso. Então, Existe uma expectativa quando você encontra um palhaço, né? sempre, exatamente. E aí a capacitação artística é fundamental desde que o voluntário escolheu isso, né? Então, fazer ele sentir a sua evolução artística dentro da organização. E o próximo é desenvolvimento pessoal, que é óbvio, né? Que é a possibilidade de abrir os olhos dele sobre essa vivência de outra realidade, que às vezes ele não teria a oportunidade de entender que esses encontros afeta e também é afetado. Então é de vivenciar essa experiência de troca e saber que as duas partes nunca saem igual quando a gente constrói essa relação. Sim. Então, são esses pilares que eu identifiquei como, na verdade, fazer a pessoa se engajar no projeto, sabe? Sim, a Pri ela fez uma pergunta aqui se a gente fez algum curso de gestão, né?
Eu tenho uma caminhada já de longa data com comercial e gestão, então eu fiz gestão comercial primeiro, dentro da empresa, que era uma empresa de telefonia, que tinha uma performance altíssima e um nível técnico das pessoas alto também, então eu fui gestor durante um tempo. É, e, e aí tive gestão em igreja, né, quando eu era evangélico, tive gestão em outros projetos sociais, é, tem a gestão do nariz, né, que faz esses 5 anos que há uma experiência também, e recentemente eu fiz uma pós-graduação em empreendedorismo social e negócios sociais, que daí a gestão ela já parte para um lugar de não só de pessoas, mas é uma gestão de propósito, de entender o ecossistema. E aí eu tive contato com muitas organizações de diversas frentes diferentes que geram impactos muito maiores do que o que a gente acha que gera com palhaço. E aí eu comecei a entender que o trabalho ele era mais profundo do que eu achava, do que eu achava que era, e não o palhaço, mas o meio social. Existe um lugar de trabalho e de transformação na sociedade que a gente conhece pouco. A gente leva lá um alimento, leva uma roupa, dá um dinheiro aqui e ali, mas a gente não tem a dimensão e não conhece em profundidade o quão essas organizações fazem pelo país e quais são as formas diversas de fazer. E isso me trouxe um outro olhar também para trabalhar com a minha equipe. Não vou dizer que, né, está perfeita, nunca está e nunca vai estar. A gente sempre tem algo a melhorar, eu enquanto ser humano e gestor e a equipe como um todo. Mas sim, eu fui buscar essas especializações e a experiência também. Aí acho que você pode falar também, né, Marcelo? Você tem algumas experiências Sim. também bem, Na bem verdade, importantes com isso. eu sou formado em artes cênicas, eu sou ator, e comecei a desenvolver a pesquisa na linguagem do palhaço e vi que o palhaço é um grande empreendedor e comecei a desenvolver isso em mim. Hoje eu faço faculdade de gestão, de saúde pública e na verdade procuro fazer pós-graduação em psicologia positiva. Esse é meu grande objetivo. E, lógico, pesquiso muito sobre relações humanas, que é isso que o palhaço sempre constrói. Mas eu comecei a identificar que eu precisaria pensar em gestão, desde que a figura do palhaço, para mim, é uma grande representação de empreendedorismo. Inclusive, essa é a articulação toda que a gente está fazendo. Du, Sim, a gente tem que fazer nossas considerações finais, que faltam 10 minutos. tá. Passa muito rápido. E hoje foi legal também, né? Porque foi tão engajadinho, né? Aqui tem tanta coisa ainda para falar, enfim. Mas diga lá. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta também, mas aí fica aí com vocês. Mas é isso, gente. Agradeço todo mundo que participou. Muita gente estava na expectativa, porque a live 1 não aconteceu de ser gravada, mas enfim. Du, aprendo muito com você. Agradeço a todos Igualmente, que cara. mandaram mensagens. Pô, pra caramba, agradeço demais, demais. Essa live vai ficar gravada. Vou ficar mais Vai. atento aqui, pelo menos puxão de orelha. Deixa eu ver aqui, DR Du, Christian. onde você Eu fez fiz. sua. A minha pós eu fiz na FESP, tá? Que foi uma parceria com o Instituto Legado, que é um acelerador de organizações sociais aqui em Curitiba. Mas também a FAI também tem, a Positivo. Então, assim, é um curso que está vindo muito recentemente, porque há uma demanda grande e o terceiro setor começou a se especializar devido a essa questão de recursos, enfim, que tem um recorte importante aí também, que movimenta a economia e também gera muito empregos, né, com o negócio de impacto. E muita gente está cansada do ambiente normal e está vendo no terceiro setor uma oportunidade de trabalhar com o que gosta. Então, eu fiz nesse lugar aí. Entendi. Tem uma coisa, a gente tem quanto tempo aí rapidinho, só para 10 minutos, trazer né? mais uma 10 coisa? minutos. 10 minutos. Tá. Eu queria falar rapidamente sobre esse lugar da liderança, porque a gente sempre olha muito para o grupo. Pode fazer, Mika, que eu já te Pode fazer respondo. mim. A gente olha muito para o grupo e tudo mais e esquece de olhar para o líder, né? E os líderes geralmente são as pessoas que estão extremamente cansadas, que às vezes não sabem o que fazer, né? E não tem às vezes com quem conversar. Então, assim, para quem é líder, tenta buscar os seus lugares de escape, terapia, esporte, se conseguir e tudo mais, porque assim, esse lugar da liderança, ainda enquanto voluntário, a gente começa com um trabalho bonitinho, mas as demandas
elas vão trazendo para nós uma série de conflitos que podem levar, inclusive, a uma possível depressão, né? Então, e aí Oi, retomando um pouco... gerenciar artista. Oi? Gerenciar artista também não é fácil, não. Então, né, também. É difícil. Michele, faça a pergunta. A Miki e o Bruno são grandes exemplos de liderança para mim. Eu fui beber da fonte lá deles também, porque eles são excelentes. Ah, Ela amigão, perguntou se você tem chulé. Putz, você tem o chulé encravado. Já tá impregnado já. Ô, Mick, você é ridículo, hein? Ô, achei que fosse um negócio mais. E assim a gente termina a nossa live com essa É. pergunta maravilhosa. Gente, valeu. Gente, Um beijo eu enorme. queria agradecer também, né? A gente tem mais coisas para falar. Acompanhem lá o Nariz Solidário também, que a gente está com uma série de lives, né? Que Boa. essa aqui é uma parte delas. E também queria convidar vocês, a gente está indo para a segunda turma de um curso online que é com a Nádia Moraes, que é a nossa conselheira artística, www.narizsolidario.org/curso de palhaco, tá? É um curso maravilhoso, inclusive a Michelle acabou de terminar a primeira